Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos sempre tirar dúvidas aqui com vocês e esclarecerem, principalmente com relação à justiça, né? Muita gente, quando recebe um indeferimento no INSS, corre para a justiça. E você precisa saber de algumas coisas da justiça que não é sempre garantido, tá, pessoal? Eu vou passar aqui, existem diferenças entre, por exemplo, incapacidades, várias fases aqui que vocês precisam saber. Para segurados que decidem buscar a justiça, é importante ter em mente que não há garantia de vitória. Embora seja legítimo recorrer ao judiciário para contestar decisões do INSS, os processos possuem fases, tá? Desde a entrada até a sentença final, e cada uma delas é um desafio. Quantas vezes você pode entrar na justiça? Você sabia disso? Por exemplo, se você perder um processo para o INSS e acontecer algo com você, você pode reabrir esse processo? O processo, quando ele é perdido, como é que fica? Você tem recursos, não tem? O INSS conta com uma equipe de advogados especializados, tá? Falta gente para atendimento, falta gente para fazer análise, mas para questionar e contestar argumentos dos segurados na justiça, para isso não falta advogado. Por isso é essencial você estar bem preparado e ciente de que a vitória não é garantida, independentemente das circunstâncias. Uma das principais razões para essa incerteza é o fato de que o próprio processo judicial contra o INSS envolve aí a apresentação de provas robustas, especialmente em casos de benefício de incapacidade. Além disso, há uma etapa, por exemplo, perícia médica, em que o perito designado pelo juiz vai avaliar a sua condição de saúde. Mesmo com documentos médicos favoráveis, o parecer do perito judicial pode ser contrário, o que diminui aí as chances de sucesso no processo. Isso reflete a natureza técnica e rigorosa das decisões judiciais nesse caso, pessoal. Muita gente pensa, se caso o perito do INSS negar, é só ir lá na justiça. Você ganha o processo, vai encher o bolso de dinheiro com atrasados. É mesmo? Não funciona bem assim, não. Quem dera se fosse assim, né, gente? Todo mundo que o INSS aí recusasse, apesar que do jeito que anda acontecendo no INSS, eu acho que o segurado já devia entrar diretamente na justiça. É claro que você não pode ir na justiça antes de ter uma negativa do INSS. Mas como você já vai prevendo que a maioria, que nem o mês de agosto, quando começou o pente fino, nós tivemos a metade dos benefícios de auxílio-doença foram cortados. Quer dizer, essas pessoas vão recorrer para a justiça e a justiça está reclamando do INSS com razão. Outro aspecto que deve ter atenção é o comportamento do INSS ao longo do processo. Ele costuma contestar com vigor as decisões judiciais, utilizando todos os argumentos jurídicos disponíveis para evitar pagamentos de benefícios que considerem indevidos. Isso significa que o segurado precisará ter paciência, perseverança, porque o processo ele pode ser longo, incluir diversas fases de recurso, revisão, com idas e vindas das partes. Se durante o processo judicial surgir uma proposta de acordo por parte do INSS, é importante você considerar a oferta, tá? Com atenção. Embora muitas vezes o acordo ofereça um valor menor ou uma solução intermediária, ele também pode representar uma alternativa viável para encerrar um litígio de forma mais rápida e segura. É aquilo, tem muito segurado que nós sempre já falamos, numa situação terrível. Para vocês terem uma ideia, tem famílias que estão divididas, morando, por exemplo, a mulher e o filho na casa de parente, o pai na casa de um outro amigo, ou os filhos numa casa, o pai numa casa, a mãe em outra casa, a família está dividida. Por quê? Porque muitos só tinham essa fonte de renda, de repente perderam numa perícia de pente fino, não tinha mais condições de pagar aluguel, de sustentar a casa, e muitas vezes a família, ela também tem os membros da família também têm a responsabilidade da sua vida. Muitas vezes não é que não querem ajudar, é que não tem condições. Aí o que fazem? Em vez de dar dinheiro, abre as portas da casa, ó, fica uma parte morando aqui, a outra parte ali, até conseguir resolver essa situação. Se a duração do processo judicial surgir, por exemplo, um acordo, nós falamos, no entanto, é essencial não tomar decisões precipitadas. Avaliar com cuidado os termos da proposta, consultar advogado. Tem gente que anda colocando para mim nos comentários aqui que fez acordo com o INSS e o INSS não cumpriu. Então olha lá a importância de você consultar um advogado, de estar acompanhado. Ah, mas aí eu vou ter que pagar honorários. Procure a Defensoria Pública. Ponderar sobre os riscos de continuar ou não com o processo pode fazer diferença, porque é aquilo. Você pode até estar numa situação favorável no processo, mas pode dar uma virada.
e aí você deixou de aceitar um acordo, e aí? Não agir com pressa é fundamental. Aceitar o acordo sem analisar também todas as implicações pode resultar em perdas financeiras ou até prejuízos a longo prazo, especialmente se o segurado tiver fortes evidências, né, para sustentar aí a sua demanda judicial. A decisão de aceitar ou não o acordo deve ser feita com base em uma análise racional dos benefícios e dos riscos. É comum que o INSS ofereça acordos que pareçam atrativos à primeira vista, mas que podem ser menos vantajosos do que uma decisão judicial final favorável. Portanto, o melhor caminho é agir com cautela, ter paciência. Cada fase do processo judicial requer cuidado, requer estratégia. Contar com assessoria, por exemplo, de alguém que conheça, né, que seja especializado em previdência, também é muito bom. Esse advogado, por exemplo, né, esse da Defensoria Pública, ou um que você contratar, ele vai avaliar as chances reais do sucesso do julgamento, vai orientar sobre a melhor decisão. Lembrando que no final, a qualidade das provas, a coerência dos argumentos apresentados são principais fatores que vão determinar o desfecho do processo. Quando um segurado ele perde uma ação judicial contra o INSS e após esgotar todos os recursos, ainda há possibilidade de entrar com uma nova ação judicial, desde que ocorram novas circunstâncias ou sejam apresentados novos fatos que justifiquem um novo processo. Então está respondida a pergunta, você pode entrar com uma nova ação judicial, mas tem que haver novos fatos, não pode ser pelo mesmo motivo. Você vai apresentar de novo o mesmo documento, os mesmos argumentos, não tem, a justiça não aceita. O Código de Processo Civil, ele estabelece que uma ação judicial, ela não pode ser enviada duas vezes com os mesmos fundamentos, né? O princípio da coisa julgada. Ou seja, se o caso foi julgado e todos os recursos foram esgotados, não é possível repetir a mesma ação com os mesmos argumentos. Entenderam, pessoal? Então, uma outra circunstância, novos fatos, tudo bem, você pode entrar. Agora, isso, o próprio Código de Processo Civil está dizendo. No entanto, se houver novas provas, mudanças nas condições do segurado, por exemplo, com um agravamento da incapacidade ou uma nova interpretação da lei, o segurado pode entrar com uma nova ação. O exemplo seria: o segurado teve um pedido de benefício de incapacidade negado na justiça, mas depois a sua situação piorou. Ele pode solicitar um novo benefício, se for negado novamente pelo INSS, entrar com uma nova ação, utilizando novas provas, condições para justificar a abertura do caso? Olha aí, a chave para uma nova ação judicial está na apresentação de novos elementos ou fatos que não foram considerados no processo anterior. Então você pode entrar com ação, sim. Se você pode, por exemplo, se você perder o processo, ter uma série de razões, em grande parte, estão aí relacionadas, por exemplo, a falta de prova, problemas de documentação, interpretação legal desfavorável. É a mesma coisa que acontece dentro do INSS, que a gente vive batendo na tecla aqui para lembrar vocês, né? Nós vamos explicar certinho. A falta de provas, por exemplo, suficientes, né, é um dos principais motivos que levam os segurados a perder o processo. É a ausência de provas médicas suficientes. Isso nós estamos falando dentro da justiça, tá, pessoal? Que comprove a incapacidade para o trabalho. Em casos, por exemplo, de benefício por invalidez, auxílio-doença, é essencial que você apresente laudos atualizados, atestados, exames detalhados que comprovem a sua condição que impede você de trabalhar. Sem essa documentação robusta, nem o juiz, nem a perícia judicial podem aí aferir que você realmente está incapacitado. E outro motivo também é a inconsistência nas informações. A documentação apresentada tem divergências, datas conflitantes, laudos médicos ou declarações inconsistentes. Isso pode comprometer a credibilidade do caso. A inteligência artificial, o cruzamento de dados utilizados pelo INSS, podem detectar essas discrepâncias e levantar suspeitas de irregularidade. Olha aí, ó. Inteligência artificial vem para ajudar, mas também vem para multiplicar aí a exigência. Negligência nos prazos processuais. Processo envolve prazos que devem ser cumpridos rigorosamente. Se o segurado ou o advogado perder prazos, por exemplo, para apresentar recursos, contraprovas, documentos adicionais, a ação pode ser prejudicada ou até arquivada. O descumprimento desses prazos processuais pode ser fatal para o andamento do processo, pessoal, resultando em uma decisão desfavorável. Mesmo que o segurado tenha laudos favoráveis ao seu
seu pedido, o juiz geralmente vai nomear um perito para avaliar o estado de saúde desse segurado. O laudo do perito designado pelo tribunal, se for contrário ao pedido do benefício, ou se ele concluir que o segurado tem condições de trabalhar, isso pode levar também à perda do processo, pois a opinião do perito costuma ter grande peso na decisão de um juiz. As regras de concessão do benefício do INSS são rígidas pela legislação e complexas. O segurado ele pode perder o processo se o juiz entender que o pedido não atende esses critérios legais exigidos para a concessão do benefício. Exemplo, uma interpretação mais restritiva dos requisitos legais, como o tempo de contribuição, carência mínima, pode levar ao indeferimento do pedido. A falha na prova da incapacidade, por exemplo, se for total e permanente, você precisa provar a incapacidade para o trabalho. O juiz pode concluir, por exemplo, que a incapacidade é parcial ou temporária, que ela não é total e permanente. Pode não ser considerado elegível aí para aposentadoria por invalidez. Nesses casos, pode ser oferecido um outro benefício, o auxílio doença ou o auxílio acidente, a inadequação da reabilitação profissional. O INSS tem adotado políticas aí de reabilitação profissional que visa recolocar o segurado para uma outra função compatível com as limitações físicas ou mentais. Se esse segurado não se submete à reabilitação ou se recusa a participar desse processo, ele pode perder o benefício ou a ação judicial, já que a reabilitação é vista como uma alternativa ao afastamento definitivo do mercado de trabalho, exercício de atividades compatíveis com a incapacidade. Você está incapacitado, mas você pode, mesmo incapacitado, estar adaptado para uma outra função. Se o judiciário detectar que esse segurado está exercendo também atividades remuneradas enquanto recebe benefício de incapacidade, o processo pode ser perdido. A inteligência artificial, ela faz cruzamento de dados com outros órgãos, pessoal. Receita Federal, Cadastro Nacional de Informações, que é o CNIS, para verificar se o segurado está trabalhando. Isso pode levar a cancelamento do benefício e até perda da ação. Então é aquilo, né? O segurado não pode trabalhar. Em alguns casos, o segurado perde o processo por não possuir, por exemplo, o tempo de contribuição exigida para cada benefício, tá? Que é diferente. A carência mínima é necessária para a maioria dos benefícios, como o auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Se o segurado não comprovar que contribuiu pelo tempo mínimo exigido pela lei, a ação judicial vai ser indeferida. A desistência do processo ou a falta de assistência de uma assistência jurídica. A falta de uma defesa também pode ser qualificada como prejuízo para o segurado. Processos contra o INSS costumam ser complexos, envolvem uma série de questões legais e técnicas. Sem um advogado, o segurado ele pode não conseguir apresentar adequadamente as provas ou então entender os prazos e procedimentos. Isso pode levar à desistência do processo ou erros que resultem na perda. Pessoal, esses são os principais motivos que podem levar o segurado a perder um processo contra o INSS. Para evitar esses problemas, é fundamental você estar bem assessorado, preparado com toda a documentação necessária, ter entendimento, saber que é longo, o processo ele é desgastante, não tem nada garantido, pessoal. Eu respondi a resposta de muita gente aqui com relação a entrar 2 vezes na justiça. Pode. Se você perdeu um processo, surgiu novas provas, novos argumentos, uma nova situação, você pode entrar na justiça novamente. O que você não pode é querer repetir o mesmo problema, a mesma documentação, os mesmos argumentos, você tem que querer entrar de novo na justiça por uma causa que já foi perdida, tá? Então, você pode, desde que seja nova, desde que você tenha novos argumentos, nova documentação, uma nova situação, tá bom? Então, respondi, aproveitando aí, trazendo aí também a luz, um alerta e o conhecimento para quem estava com muita dúvida. Se você está chegando a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Conteúdos como esse aqui você vai encontrar aos montes aqui, tá, pessoal? Conteúdos com caminhos, soluções, mostrando problemas, como você resolver no INSS, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. É muito importante você acompanhar aqui o nosso canal, tá? Trabalho é diário. Tá? Mas eu me preocupo em trazer aqui a realidade e o melhor possível aqui para poder ajudar realmente vocês. Gostou do vídeo? Não deixe de dar like,
porque vai fortalecer o meu trabalho perante ao YouTube, que não está entregando vídeo, por exemplo, para todos os seguidores aqui do canal. Então, se você também não tiver inscrito e com o sininho de notificação ativado para todas as notificações, provavelmente o YouTube vai deixar de entregar vídeos, e pode ser atualizações relevantes que vão ajudar você a resolver um problema que você esteja passando dentro do INSS. Então, você, além de não pagar nada, você perde muito em ficar sem a informação que nós passamos aqui no canal. Então faça isso agora, se inscreva e ative o sininho. Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que tá precisando no mundo, né? Tá difícil, mas vamos continuar orando, pedindo a Deus nas nossas preces, para que tudo isso passe o mais rápido possível e que nós tenhamos força para suportar, né? Porque tá difícil. Você que está passando por uma situação difícil, como eu falei aí no vídeo, faça suas preces, suas orações, sabe? Uma hora a resposta vem, pessoal. Quando é do nosso merecimento, não tem o que fique na nossa frente, tá? Pode aparecer o tamanho da parede que for. Se é do nosso merecimento, tudo cai, tá? E nós continuamos em frente. Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.